Boa noite. Eu não queria mais fazer vídeo sobre o Bolsonaro, essas coisas, mas a gente também não pode se calar. Mesmo ele pautando tudo, aí dá aquela impressão que a gente está dando o palco para ele e ele continua constantemente na mídia, né? Pautando a mídia, como ele faz agora o tempo todo. Como ele fez com a história das urnas eletrônicas, agora ele faz com o dia 7 de setembro. Então eu resolvi falar um pouco sobre esse dia 7 de setembro. Não me importa quem é que vai, os policiais, essa classe média maluca, esse tiozão do WhatsApp, essa galera muito doida. Mas tem um público que me incomoda profundamente, que são os evangélicos. Esses me incomodam. Sabe, esse Silas Malafaia, R.R. Soares. Bom, essa galera me incomoda muito. Esses evangélicos malucos aí apoiando o Bolsonaro. Tem alguma coisa errada. A Bíblia que eles leem não é a mesma que eu li, que eu aprendi. Não pode ser a mesma, não é a mesma. Então, eu resolvi buscar lá na minha infância para tentar entender esse fenômeno aí. Fui buscar lá na minha infância mesmo, lá em 1988, quando eu fiz a escolinha de batismo na Igreja Batista Filadélfia, lá na Moca, com o pastor Pedro Mendes. Para poder tentar entender, porque eu quero entender essa galera, porque a Bíblia que eles leem não é a mesma que eu aprendi, que eu li, que eu fiz as marcações, que está aí até hoje. O dia que eu cheguei para fazer a primeira aula para o batismo, o pastor Pedro Mendes ele mostrou um quadro em que tinham dois caminhos. O caminho largo, fácil, e o caminho estreito que leva ao Senhor. Que está lá em Mateus 7, 13 e 14. Está lá. Aquele quadro representando esses dois versículos de Mateus 7, 13 e 14. E eu queria entender como é que essa galera ainda segue o Bolsonaro. Como é que eles seguem? Por que seguem? Não consigo entender. Se a Bíblia é a mesma. E para mim é muito clara o que ela está dizendo. Então, eu vou ler aqui depois ele falou do caminho estreito, falou do caminho largo, de que a gente tinha que ter um caminho íntegro, tinha que ter um caminho traçado com dignidade. Foi falando as coisas dele lá. E eu lembro depois ele ilustrou com outro versículo que eu lembro, olha, 1988, 88. Vocês vão todo domingo na igreja e não aprendem. Todo domingo. Toda vez que eu fui, eu pegava lá minha Bíblia, eu anotava, eu lia e eu prestava atenção no que o pastor Pedro falava. O Nilson na escola dominical. Mas eu prestava atenção no que era dito. Então vou ler aqui o que o pastor Pedro depois, um outro versículo que ele usou para ilustrar. Olha só, vou ler aqui. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem. Quem é que encontra ordem no Bolsonaro? Isso aqui, ó, 1988, pastor Pedro Mendes. Escolinha de batismo.
Tem mais. E como é a casa do Bolsonaro? Vou ler aqui para vocês na Bíblia como é a casa do Bolsonaro. Vamos ver se vocês identificam. Vou ler aqui para vocês. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estavam ali. Atos dos Apóstolos 19:32. A confusão instalada nesse país, na casa do Bolsonaro, na casa dele. Se a casa dele não é uma casa de confusão, eu não sei o que é. Como você, cristão, crente que vai na igreja todo domingo, eu tô aqui puxando minhas lembranças de 1988, do que eu li em 1988. Porque se eu fui na igreja e prestei atenção, eu prestei atenção. Agora, se você vai todo domingo e não tem vergonha nessa cara para ir no dia 7 de setembro apoiar esse vagabundo, tem mais. Vou ler para vocês. Se vocês não, porque a Bíblia que vocês leem não é a que eu leio. Não é a que eu leio. Vou ler mais para vocês. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Tudo deve ser feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Anotei aqui, ó, com a minha mão aqui, ó. Minha aqui, ó. Anotei aqui. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Quem é que enxerga a decência no Bolsonaro? Puta merda. Nos filhos dele, que conta mentira o tempo todo. Que cristão é você que enxerga a decência no Bolsonaro? Que cristão é você? Eu não estou acusando ninguém não, eu estou aqui para esclarecer, jogar luz. O Bolsonaro, ele vive à parte da lei. Bolsonaro nunca trabalhou. Nunca trabalhou. O Bolsonaro colocou bomba no exército. Ele é um homem da desordem. Depois se elegeu. Está aí há 30 anos na vida pública sem fazer nada que presta. Agora você vai no dia 7 de setembro apoiar esse vagabundo com a Bíblia debaixo do braço, uma Bíblia que você nem lê. Eu tô aqui, ó, puxando de memória coisas de 1988. Quando eu era criança, que eu aprendi lá na escolinha dominical. Lá na salinha de batismo lá com o pastor Pedro Mendes. Com aquele quarto, com os 2 caminhos. Que falando, um homem tem que ter uma trajetória, tem que andar ali certinho. Eu não sou nenhum farol de moralidade. Nenhum farol de moralidade. Mas esse homem que governa esse país é um homem de confusão. E Deus não é um Deus de desordem. E a gente pode chegar a algumas conclusões, porque ele disse aqui que preso ele não vai ser. Porque ele está se sentindo acima da lei. Um Marte. Ele quer fazer loucura. E você que vai acompanhar ele, eu acho que você não está percebendo. Eu vou ler só mais um. Eu vou ler mais 2. Mais 2 aqui eu vou ler. Para ver se entra alguma coisa na sua cabeça. Vou ler esse aqui.
Isso aqui também, pastor Pedro Mendes. Lembro certinho disso aqui, ele falando lá no púlpito, eu prestando atenção. Tá aqui, vou ler disso aqui. Ver se é a mesma Bíblia que vocês estão lendo, se é a mesma que eu estou lendo. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. Vou ler de novo. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aonde está o amor no Bolsonaro? Meu Deus do céu. Aonde está o amor? Alegria. Você vê alegria quando olha para ele? Paz. Você percebe paz naquele sujeito? Paciência. Amabilidade. Bondade. Fidelidade. Fidelidade. Mansidão e principalmente domínio próprio. Esses aqui são o fruto do Espírito Santo. E olha como termina o versículo para você, seu cristão, que você vai lá dia 7 de setembro apoiar esse vagabundo. Olha como termina isso aqui. Vou ler Gálatas 5, 22 e 23. Contra essas coisas não há lei. Se o Bolsonaro tivesse o fruto do Espírito, se ele fosse o templo do Espírito Santo, se o Bolsonaro fosse um sujeito que prestasse, ele não estava preocupado com prisão, sabe por quê? Contra essas coisas, contra o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, coisa que ele não tem nunca. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Ele estaria dormindo tranquilamente. Estaria lá tranquilinho dormindo. Que cristão é você? Que cristão é você? Eu estou aqui com o dedo na sua cara. Porque eu fui buscar minhas memórias de infância para poder ver quem é o sujeito cristão que vai no dia 7 de setembro encontrar com o Bolsonaro lá, prestigiar o Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro. Que cristão é você? Que crente é você? E aliás, essa palavra crente, eu lembro do pastor Pedro falando assim: cuidado com o seu testemunho, porque o que você faz como crente é muito importante. Porque você não pode enfraquecer o seu irmão na fé. Vai lá, 7 de setembro, apoiar um sujeito vagabundo. Tem mais. Mateus 5,9, só para fechar aqui essa conversa. Também, lá de 1988, com o pastor Pedro. Bem-aventurados os pacificadores, pois estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Quem está vendo pacificação aí? Eu não estou. Você crente, você da igreja, que apoia o Bolsonaro, me desculpa. A Bíblia que você lê não é a que eu leio. Viu, Daniel Lopes? Não tem vergonha na cara.
O que dizer disso? Tá aí, meus irmãos, graça e paz para todo mundo, mas antes, como eu não poderia deixar de dizer, eu quero fazer, todo vídeo eu faço essa pergunta, eu pergunto pro Bolsonaro, para ele responder sobre, ô Michele, esses 89 mil na sua conta? E agora tem mais uma pergunta que não quer calar. O André, o irmão da ex-cunhada do Bolsonaro, ô Bolsonaro, o André te devolveu o dinheiro do salário lá, da rachadinha? Hein, Bolsonaro? Explica isso aí, Bolsonaro. Eu não queria, eu perco a razão, eu vou bem, eu começo, aí depois eu perco a razão, porque eu começo a ver esses caras, eu fico... Mas... Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Tenha vergonha na cara, não vá nessa manifestação. Seja honesto com você mesmo, seja um cristão honesto com a palavra de Deus. Seja um cristão honesto com a palavra. Valeu o mínimo, para você ser um cristão decente, um crente decente. E eu quero aproveitar e fazer aqui também. Eu quero fazer aqui pro Malafaia, pastor Silas Malafaia. Quero fazer um propósito para você, Malafaia. Você abençoado, Malafaia. Tem um propósito para você. Deposita 100 mil reais no Pix da minha conta para você ser abençoado abundantemente. Tem esse propósito para você, viu, Malafaia? Você vai ter uma vida muito mais feliz com esse propósito que eu estou fazendo para você. Não tenho vergonha de te pedir não, viu, Malafaia? Porque você pede. Estou aqui te pedindo também esse propósito aí de 100 mil reais na minha conta. O que você acha, Malafaia? Eu acho que não tem problema, né? Um propósito desse, eu garanto para você. Você vai ser abundantemente abençoado. E posso mais. Posso te dar um feijão mágico que eu nem vou te dizer com quem eu consegui. Chega. Vamos dormir. Muito obrigado por ter visto até aqui. Boa noite. Não vão nessa manifestação.